Então, bom dia, boa tarde, turma do nono ano, meus queridos alunos. Vamos para mais uma semana, espero que estejam todos muito bem. Quero desde já pedir um pouquinho de paciência se tiver algum barulhinho externo, porque está tendo uma obra aqui do lado da minha casa e eu já coloquei fone de ouvido, já tentei gravar de outras formas, mas mesmo assim aparece um pouquinho do barulho, tá bom? Mas acredito que não seja nada tão incômodo que não dê para terminar a aula ou entender, tudo bem? Pessoal, nós vamos só terminar o nosso capítulo 6. Vocês vão perceber que a parte final do capítulo de estrutura da matéria é uma parte bem básica. É apenas para a gente conhecer como é que as coisas são listadas na tabela periódica. Como é que você vai enxergar a tabela periódica. E a primeira parte é justamente sobre a representação dos elementos químicos. Então, nós sabemos que todos os elementos químicos eles estão lá listados na tabela. E eles estão listados através do seu símbolo, tá? Esse símbolo, ele começou a ser montado lá no século XIX, mais ou menos, quando já tinham bastante elementos químicos descobertos. E aí eles começaram então a verificar uma simbologia para esses elementos. E essa simbologia é basicamente as letras desse nome, né, do nome do elemento químico, as letras iniciais. Só que certas vezes a gente vai ver as letras dele em relação ao nome em latim, que era uma língua muito utilizada naquela época. Outros vai ser do nome comum mesmo. Então, assim, nós temos aqui vários exemplos. Nós temos o alumínio, que o símbolo é Al, nitrogênio, que é N, boro, que é B, bário, que é Ba. Vocês observam que todos seguem o padrão do nome. E aí a gente tem os casos que seguem o padrão de nome, mas que são nomes em latim, como, por exemplo, o chumbo, né? Que em latim é plumbum. Então, eles tiraram das iniciais dessa palavra em latim. Então, o símbolo de chumbo é Pb, bem como de cobre, que eles tiraram da palavra cuprum, que é cobre em latim, é Cu, do enxofre, que eles tiraram de sulfur, é S, do fósforo, que eles tiraram de fósforos, é P, e assim sucessivamente. Vocês vão ver aí vários casinhos que foi dos nomes em latim. Outra coisa importante para vocês perceberem, meus amores, é que em alguns casos os elementos químicos são representados por apenas uma letra. Nesses casos, vocês sempre vão utilizar essa letra de forma maiúscula. Então, sempre que você for representar um elemento químico onde o símbolo dele só é uma única letra, você vai representar de letra maiúscula. Agora, nós temos casos onde alguns elementos químicos você utiliza duas letras, né? As duas letras iniciais, como é o caso aqui do alumínio. Neste caso, queridos, vocês têm que se atentar, porque vocês vão utilizar a primeira letra de forma maiúscula e a segunda letra de forma minúscula. Vai ser sempre assim, ó. Observa que o magnésio, ó, o M está maiúsculo e o G está minúsculo. Por que que tem que ser dessa forma? Porque se vocês colocarem as duas letras maiúsculas, pode conferir o aspecto que seja dois elementos químicos diferentes ligados. Então, tenham bastante atenção no momento da escrita da simbologia dos elementos químicos. Então, chegamos aqui na tabela periódica. Então, olha só, todos os elementos químicos listados através do quê? Dos seus símbolos, não é verdade? Ah, professora, mas como que eu vou saber? Gente, é muito importante a gente ter a perspectiva que a tabela periódica ela não precisa ser decorada. Essa tabela ela foi criada justamente para que a gente pudesse consultar, né? Houve uma época que os professores trabalhavam muito com essa questão de decora o grupo da tabela periódica, decora os elementos da tabela periódica. Hoje nós sabemos que isso não tem necessidade, que se nós temos a tabela criada justamente para que a gente possa extrair as informações químicas, não tem necessidade de você ter tudo isso memorizado. Então, neste fato,
por mais que os elementos sejam representados de forma simbólica, mais visivelmente, se você não sabe ainda que o símbolo, por exemplo, de berílio é Be, não tem importância, porque também vai ter o nome do elemento químico lá na tabela periódica, tudo bem? Outra coisa importante, meus amores, é que a tabela periódica, ela é dividida em grupos, né? Ela vai ser dividida aqui como se fosse classificações, né? Grupos através de cores, né? Então, nós temos aqui os metais de transição, todos em rosa. Nós temos aqui em laranja e em amarelo os metais, que são os alcalinos e os alcalinos terrosos. Nós temos aqui em azulzinho outros metais. Aqui em verde nós temos os ametais ou não metais. Em azul clarinho, aqui azul piscina, nós temos os gases nobres. Então, essas cores conferem a classificação dos elementos químicos. E, através dessa classificação, eles possuem as suas características. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que os metais eles têm características próprias, né? Que são, por exemplo, a condução de eletricidade, de calor. Eles são mais resistentes, mais duros, eles conferem brilho, tudo bem? A maioria deles são encontrados de forma sólida, com exceção do mercúrio, que é líquido. Então, nós temos todas essas características que são conferidas aos metais. Os ametais, eles já têm as características contrárias às características dos metais, né? Eles já não são tão bons condutores de eletricidade, com exceção do carbono na forma de grafite. Eles são menos duros, né? Não apresentam brilho. E aí também não são maleáveis. Então, eles são o contrário daquilo que a gente encontra nos metais. E aqui, onde a gente vê metais de transição ou outros metais, é uma parte que confere elementos químicos que não possuem, assim, características que podemos pressupor. Por quê? Porque eles estão aqui, eles são chamados de transição porque eles estão entre as características dos metais e entre as características dos ametais. Com isso, alguns elementos químicos eles vão ter características puxando para os metais e outros para os ametais. Então, por isso não dá para se fazer uma caracterização deles como fazemos para os metais e os ametais. Outra classificação que pode ser explicada é aqui os gases nobres, tá? Eles são também emissores de luz, e uma característica importante é justamente a que vem advinda do nome dele, né? Nobres, nobreza. Por que eles são chamados de nobres? Porque eles geralmente são encontrados estáveis na natureza. Eles são elementos que quase não fazem ligação química, que não precisam fazer isso, já que a ligação química ela propõe a estabilidade, mas eles já são encontrados estáveis, tudo bem? E nós temos o nosso hidrogênio aqui, que ele está em branco, e vocês percebem que ele está distante de todos os outros da tabela periódica, não se inclui em nenhum dos outros grupos. Justamente porque o hidrogênio ele tem umas características diferentes de todos os outros da tabela periódica. Ele faz ligação com quase todos os elementos, sejam metais, sejam ametais. Além disso, ele é o elemento mais abundante do universo, tudo bem? Então, ele é um grupo especial, digamos assim. Ele é um elemento especial na tabela periódica. Importante a gente dizer que essa tabela aqui, ela foi organizada, ela começou a ser proposta por Mendeleev, tudo bem? Ele que foi o primeiro a conseguir fazer essa classificação periódica, arrumar os elementos químicos. Ele gostava muito de jogar cartas, né? Jogar aquele jogo de paciência, e a partir disso ele conseguiu montar algo parecido para a tabela periódica. Só que ele tinha montado a tabela periódica em ordem de massa atômica. Depois, outro cientista só fez transferir para a organização, ao invés de massa atômica, ser de número atômico. E aí ficou perfeito a classificação periódica. Esse cientista foi o Montcellet. Tá bom? Vamos agora, então, para o que a gente consegue encontrar na tabela periódica. Então, lá na tabela periódica, quando eu olho um quadradinho dela lá, eu vou logo ver
o símbolo do elemento químico, né, que é apresentado a partir do seu nome. No caso, nós temos aqui o elemento químico ferro, o nome dele também aparece. O símbolo é FF, maiúsculo e E minúsculo. Nós vamos ter aqui no quadradinho da tabela periódica o número atômico, ou seja, quem é o número atômico? É o número de prótons do elemento químico. Nós vamos ter a distribuição eletrônica também na tabela periódica, que são esses númerozinhos aqui, ó, que ficam nesse canto. E nós vamos ter também a massa atômica. Ou seja, meus amores, precisa eu saber de cor a distribuição eletrônica, o número atômico. Eu preciso saber, sim, como que eu consigo encontrar essas respostas. Mas eu tenho que ter certeza que se eu não souber e tiver à disposição uma tabela periódica, eu vou encontrar tudo isso nela. Então, olha só o que a gente consegue encontrar em cada quadradinho dos elementos químicos na tabela periódica. O elemento químico, o símbolo do elemento químico, o número atômico, que não podemos esquecer que é igual ao número de prótons. Então, aqui eu tenho 26 prótons. Eu consigo achar a massa do elemento químico, que nesse caso eu arredondei aqui, ó, era 55,8, eu coloquei 56. Lembrando também que se eu não tiver em mãos a tabela periódica, como é que eu posso achar a massa? Naquela fórmula, A igual a Z, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Outra coisa que eu posso achar na tabela periódica é o número de nêutrons. Por quê? Porque o número de nêutrons ele é encontrado diminuindo a massa pelo número atômico. Então, aqui, ó, eu pego a massa, que nesse caso é 56, menos 26, e tenho o número de nêutrons. E, por fim, eu sei também o número de elétrons. Então, nós sabemos que um átomo neutro, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, se aqui eu tenho 26 prótons, eu tenho 26 elétrons. E você pode conferir essa informação lá na distribuição eletrônica. Olha só, 2 mais 8 é 10, 10 mais 14, 24, mais 2, 26. Então, eu tenho aqui a minha distribuição eletrônica com os 26 elétrons, tudo bem? E é isso, meus amores. Observem como foi tranquilo as nossas aulas da semana. São as atividades que restam nesse capítulo, que no caso é a página 71, 73, 74, 75 e 76, tá bom? Para essa semana é somente isso. Não precisam fazer esqueminha no caderno, nem nada, porque vocês têm a tabela periódica no livro de vocês. E as informações que eu gostaria que vocês tivessem no caderno já estão dos slides da semana passada. O resto você pode encontrar na tabela periódica. Aí no livro de vocês, vocês têm a tabela periódica no final, tá bom? Do livro. Então, atentem-se a isso. Um forte abraço, fiquem com Deus. Façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a semana que vem.